Existe uma verdade que, se compreendida, salvaria 90% dos casamentos. Mas é uma verdade que a cultura moderna ensinou as mulheres a odiar, a classificar como retrógrada, misógina. É a verdade inconveniente de que você não pode exigir tudo de um homem enquanto não oferece nada em troca e esperar que ele permaneça. O casamento não é uma indústria de serviços onde ela é a cliente e ele o provedor obrigado a satisfazer uma lista infinita de demandas. É uma aliança. E até que a reciprocidade seja vista não como uma opção, mas como a lei fundamental da realidade, não haverá casamentos felizes. Haverá apenas contratos de servidão disfarçados, onde a presença dela é o prêmio e o sacrifício dele é a obrigação. Esta é a tese central, a lâmina que corta a névoa. Se esta jornada para a clareza estratégica é o que te chama, então eu te peço para fazer 3 coisas que mudam o jogo para nós. Primeiro, deixe o seu like agora, porque é a sua forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa alcançar mais homens. Segundo, se inscreva no canal e firme um pacto com a sua própria evolução. E terceiro, se quiser ir ainda mais fundo, considere se juntar à nossa comunidade exclusiva. O seu apoio é o que financia esta guerra contra a mediocridade. As expectativas modernas não são apenas altas, elas são um paradoxo esquizofrênico. A mulher moderna foi ensinada a desejar um homem que ganhe um salário de executivo, mas que esteja em casa às 5 da tarde. Que seja emocionalmente disponível, mas nunca demonstre fraqueza. Que ajude nas tarefas domésticas, mas mantenha uma estrutura masculina inabalável. Que seja romântico como um herói de cinema, mas prático como um contador. Que leia sua mente, mas também a surpreenda. O que elas buscam não é um parceiro, é um servo metamorfo, uma entidade mitológica que existe apenas para espelhar e satisfazer suas necessidades voláteis. Nietzsche chamaria isso de a moralidade do rebanho aplicado ao amor, a negação da força e da complexidade do indivíduo em favor de um ideal pasteurizado e impossível. Elas não querem um homem de verdade, com falhas, cansaço e ambições próprias. Elas querem um produto customizável, um avatar que preencha as lacunas de suas próprias vidas e se sentem traídas quando a realidade de um ser humano se impõe. Eu me lembro de um cliente, um homem que você descreveria como um bom marido por qualquer métrica objetiva, provedor, presente, leal. Sua esposa, após meses de tensão, entregou-lhe uma lista. Não era uma carta de amor, era um plano de melhorias, um ultimato corporativo, 23 itens. Desde ganhar mais dinheiro e ser mais espontâneo, até malhar mais e ajudar mais com as crianças. Ele, exausto, mas ainda disposto a lutar, olhou para ela e fez a pergunta que selou o destino do casamento. E em que você está trabalhando para melhorar a nossa relação? A resposta dela foi um monumento à mentalidade moderna. Eu estou aqui, não estão? Essa frase encapsula a falência do pacto. A presença dela é a contribuição, o resto é trabalho dele. Ela não se via como uma parceira na construção, mas como a inspetora da obra, apontando cada rachadura na estrutura que ele era obrigado a sustentar sozinho. A presença dela não era um presente, era um fardo que ele tinha que continuar a merecer. A história daquele homem é um espelho. Reflete a dinâmica de poder sutil e perversa que se instalou nos relacionamentos. Ela se posiciona não como uma igual, mas como uma juíza. O casamento se torna um tribunal perpétuo, onde o homem está sempre no banco dos réus, acusado de não ser suficiente. A presença dela, que deveria ser um ato de escolha e parceria, é convertida em uma alavanca de poder, um favor que ela concede enquanto ele se esforça para atender às demandas. Esse desequilíbrio é a origem de todo o ressentimento que corrói os casamentos por dentro. O homem para de ver a mulher como uma aliada e passa a vê-la como uma fiscal, uma crítica implacável. E ninguém consegue amar seu crítico.
Ninguém consegue sentir desejo por seu carrasco. A intimidade morre não pela ausência de amor, mas pela presença constante de julgamento. O lar, que deveria ser uma fortaleza, torna-se a arena onde ele é diariamente testado e, inevitavelmente, reprovado. Essa presunção de superioridade moral é alimentada por um veneno diário, o algoritmo das redes sociais. Todos os dias, mulheres são bombardeadas com conteúdo sobre homens de alto valor, sobre o que você merece, sobre nunca se contentar. Elas consomem uma dieta de relacionamentos curados, padrões fictícios e marcos impossíveis. A vida real, com suas imperfeições e seu tédio ocasional, não pode competir com essa fantasia. Então, ela olha para o marido, um homem real, cansado do trabalho, com suas falhas humanas, e sente um profundo sentimento de injustiça. Ela o compara não com outros homens reais, mas com a quimera digital que lhe foi vendida. Ela não está mais casada com o homem ao seu lado, mas com o fantasma do homem que ela acredita merecer. Esse abismo entre a fantasia digital e a realidade doméstica é o campo minado onde a gratidão morre e o desprezo floresce. Se essa história ecoou em algum lugar dentro de você, se você já esteve nesse lugar escuro, me dê um sinal. Comente abaixo a palavra entendido. Não para mim, mas como um ato de reconhecimento da sua própria jornada. O entitlement emocional atingiu proporções absurdas. Muitas mulheres foram levadas a acreditar que suas emoções são de responsabilidade do parceiro. Se ela está triste, ele deve consertá-la. Se está insegura, ele deve tranquilizá-la constantemente. Se está entediada, ele deve entretê-la. Ele se torna o gerente de bem-estar emocional dela, mas a via é de mão única. Quando ele está estressado, exausto, lutando com seus próprios demônios, de repente isso também é problema dele. A exigência de apoio emocional é infinita, mas a oferta é nula. Um homem me contou que sua esposa esperava 2 horas de check-in emocional todas as noites, um monólogo sobre os sentimentos, o dia e as preocupações dela. Quando ele tentou compartilhar o estresse esmagador de seu trabalho, ela o acusou de despejo de trauma e disse que ele precisava de terapia. Ela queria apoio ilimitado, enquanto não oferecia nenhum. Isso não é parceria, é vampirismo emocional. É a tirania da fragilidade, onde a vulnerabilidade dela é usada como uma arma para extrair energia e atenção. Esta contabilidade seletiva é o que realmente mata os casamentos. As contribuições dela são vistas como sacrifícios heróicos, as dele como obrigações invisíveis. Quem paga a hipoteca, mantém os carros, lida com os investimentos. Isso é diferente, é só dinheiro. Mas quando ela lava a roupa, é um ato de martírio digno de uma postagem nas redes sociais. Esse sistema de contabilidade fraudulento, onde as contribuições dela têm peso duplo e as dele são zeradas, é psicologicamente exaustivo. Conheci o caso de uma mulher que postou nas redes sociais sobre ser uma mãe solteira casada, enquanto o marido trabalhava 70 horas por semana para pagar pela casa, pelos carros, pela escola particular, pela assinatura de yoga dela e pela babá. Mas, claro, ela era a vítima porque ele perdeu uma peça da escola. Para que a narrativa de vitimização funcione, as contribuições dele devem ser completamente apagadas. Ele não é um parceiro que se sacrifica, é um caixa eletrônico ausente, uma falha ambulante. Muitas mulheres entram em um relacionamento com a intenção de mudar o homem. Não apoiá-lo, não crescer com ele, mas mudá-lo, como se ele fosse uma casa que compraram para reformar. Essa mentalidade de projeto de renovação é a forma mais insidiosa de desrespeito. A frase clássica, "eu só quero que você seja a sua melhor versão", é quase sempre uma tradução para "eu quero que você seja a versão que eu projetei para você".
E quando o homem resiste a essa engenharia de alma, quando ele se recusa a ser demolido e reconstruído de acordo com a planta dela, ele é acusado de ser teimoso, de não querer crescer, de não amá-la o suficiente. Ela fica chocada que ele se ressinta de ser tratado como um projeto. Mas nenhum homem se sente amado quando é constantemente visto como um problema a ser resolvido. Amor e respeito florescem na aceitação, não na constante avaliação e crítica. A incapacidade de autorreflexão é a garantia da disfunção contínua. Em minhas sessões, frequentemente peço às mulheres que listem uma única coisa que fazem de errado no relacionamento. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ou pior, vêm as falsas falhas. Eu me importo demais, eu dou demais, meu problema é que eu amo demais. Isso não é autocrítica, é autoelogio disfarçado. A narrativa de superioridade moral impede qualquer possibilidade de autoexame. Se todo conflito é culpa dele, se todo problema emana da inadequação dele, então ela não tem nada a aprender, nada a mudar. Ela é a santa sofredora, ele é o projeto que precisa de conserto. Essa dinâmica não cria uma parceria, cria um centro de reabilitação, onde ela é a diretora e ele é o paciente relutante. E um relacionamento onde uma das partes se recusa a admitir a própria falibilidade está condenado a repetir os mesmos erros indefinidamente, porque a causa raiz nunca é abordada. Quando um homem enfrenta críticas constantes, demandas intermináveis e zero apreciação, ele não quebra de uma vez, ele se desgasta. Os homens não deixam os casamentos por causa de grandes traições. Eles saem por causa de 10.000 cortes de papel. A rejeição diária, o desprezo casual, a expectativa infinita sem um pingo de gratidão. Cada suspiro de impaciência, cada olhar de desdém, cada obrigado não dito é um pequeno corte. Sozinho é insignificante, mas acumulados ao longo de anos, eles sangram o homem até secar sua vontade de tentar. Um dia, ele simplesmente para. Ele para de se esforçar, para de iniciar conversas, para de tentar agradar. Não por maldade, mas por puro esgotamento e autopreservação. Por que continuar investindo energia em um sistema que só oferece retorno negativo? Ele percebe que tentar nunca fez diferença, então a rendição se torna a única estratégia lógica para sobreviver. A linguagem da terapia foi sequestrada e transformada em uma arma para conflitos cotidianos. O vocabulário do trauma genuíno foi banalizado e usado para patologizar comportamentos masculinos normais. Toda discordância vira gaslighting. Todo limite estabelecido por ele é comportamento controlador. Toda expectativa de reciprocidade é abuso emocional. Quando tudo é abuso, nada é abuso, e as verdadeiras vítimas se perdem no ruído. Vi mulheres acusarem seus maridos de serem abusivos por pedirem que contribuíssem financeiramente, por esperarem ajuda com as tarefas domésticas, por desejarem intimidade com mais frequência. Essas não são formas de abuso, são negociações normais de uma parceria. Mas a narrativa da vítima é poderosa demais para ser abandonada. Ela concede à mulher um poder moral inquestionável, transformando qualquer pedido dele em uma agressão e qualquer demanda dela em um direito sagrado. Os homens não são complicados. O que eles anseiam dentro de um casamento é chocantemente simples. Uma refeição preparada com cuidado, um obrigado genuíno, afeição física que não seja transacional, paz ao chegar em casa. Esses gestos básicos que a cultura moderna ensinou as mulheres a verem como serviços ou comportamento de pique-me são o alicerce da lealdade e do amor de um homem. Mas ao serem ensinadas que dar é se diminuir, as mulheres pararam de dar, enquanto continuam esperando receber tudo. Um cliente quase chorou ao me contar que sua esposa fez seu prato favorito após meses de hostilidade. Um gesto simples de cuidado o atingiu com mais força do que qualquer grande gesto romântico.
Os homens estão famintos por bondade básica dentro de suas próprias casas. Mas admitir isso exigiria reconhecer que os homens também têm necessidades emocionais, uma verdade que ameaça a narrativa de que apenas elas são as trabalhadoras emocionais da relação. A invisibilidade emocional do homem é a tragédia silenciosa do nosso tempo. Homens sentem depressão, ansiedade, medo, exaustão. Mas essas emoções são inconvenientes para a narrativa de que a mulher é a única que carrega o fardo emocional. Então, a dor masculina é ignorada ou patologizada de forma a culpá-lo. Ele não está esgotado, é preguiçoso. Ele não está deprimido, é fraco. Ele não está solitário, é carente. Seu sofrimento é reestruturado como uma falha de caráter. Ele aprende desde cedo que sua dor é um problema que ele deve resolver sozinho e em silêncio. Pedir ajuda é um sinal de que ele falhou em sua masculinidade. Essa negação sistemática de sua humanidade emocional cria homens isolados que não têm permissão para sentir e, portanto, não conseguem se conectar verdadeiramente, nem mesmo com a pessoa com quem dividem a vida. A comunicação não falha por falta de amor, falha por um excesso de presunção. Ela presume que ele sabe do que ela precisa. Ele presume que ela diz o que quer dizer. Ela fala em indiretas, ele fala diretamente. Ela busca validação emocional, ele oferece soluções. Nenhum dos dois está inerentemente errado, mas sem a consciência dessa diferença fundamental, toda conversa se torna um campo minado. O exemplo clássico. Ela diz: "A casa está uma bagunça." O que ela quer dizer é: "Estou sobrecarregada e preciso de ajuda." O que ele ouve é uma observação factual. A casa está uma bagunça, e ele concorda. Ela fica furiosa por ele não ter oferecido ajuda. Ele fica confuso porque ela não pediu. Isso não é comunicação, é um teste de telepatia que ele está destinado a falhar. Ela não quer comunicar uma necessidade, ela quer testar o amor dele através de sua capacidade de adivinhar. É um jogo cruel e ineficiente. Igualdade significa responsabilidade mútua, não 50-50 em cada tarefa, mas 100% de compromisso de ambas as partes como sucesso da aliança. Ambos totalmente investidos, ambos totalmente responsáveis. No entanto, a cultura moderna vendeu às mulheres a ideia de que elas são prêmios a serem conquistados, não parceiras com quem se constrói. Isso cria um senso de direito que envenena tudo. A ideia de que ela merece o melhor sem ter que ser o seu melhor, que o esforço dele é esperado, enquanto dela é opcional. Esse desequilíbrio na responsabilidade fundamental é a rachadura na fundação de qualquer casamento. Um relacionamento saudável não é um trono onde um reina e o outro serve. É um campo de batalha onde dois soldados lutam lado a lado contra o caos do mundo. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer, então você tem uma missão. Deixe o seu like neste vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. Quando um homem se sente invisível, desvalorizado e não apreciado, ele se retira emocionalmente. Isso não é uma punição calculada, é um ato de autopreservação. Você só pode derramar de um copo vazio por um tempo limitado antes de não ter mais nada para dar. A retirada dele é um sintoma, não a doença. A doença é a constante extração de energia sem reposição. Então ela reclama que ele está distante, frio, desconectado, sem perceber que foi ela quem o empurrou para longe com anos de críticas, demandas e falta de apreço. Ela criou um deserto emocional e agora se queixa da falta de água. A distância dele não é um ato de agressão, é o estágio final do esgotamento, o momento em que a alma do homem entra em modo de conservação de energia para sobreviver ao ambiente hostil que seu próprio lar se tornou. O cenário de relacionamentos que as mulheres ajudaram a criar está agora se voltando contra elas.
Ao exigir perfeição enquanto oferecem crítica, ao esperar provisão enquanto oferecem desprezo, ao requerer trabalho emocional enquanto negam apoio, os homens se adaptaram, não se tornando o que elas exigem, mas se retirando completamente. As taxas de casamento não estão caindo porque os homens estão falhando. Estão caindo porque os homens estão optando por não participar de um jogo onde as regras garantem que eles só podem perder. Eles viram seus pais serem destruídos em tribunais de divórcio, viram seus amigos se tornarem caixas eletrônicos com direito à visitação. Eles aprenderam, pela dor e pela observação, que o casamento moderno muitas vezes significa responsabilidade máxima, com autoridade e respeito mínimos. A greve masculina não é uma conspiração, é uma resposta racional a um contrato falido. A verdade que dói é que muitas mulheres modernas se superestimaram no mercado de relacionamentos. Elas querem um homem que ganhe mais, realize mais, seja mais, enquanto simultaneamente exigem que ele trabalhe menos, seja mais disponível e nunca espere a reciprocidade tradicional. É como exigir uma Ferrari pelo preço de um Corolla e depois se perguntar por que a concessionária está vazia. O problema não é a falta de homens bons. Os homens bons estão lá. Eles apenas não estão mais dispostos a assinar contratos unilaterais que exigem sua total aniquilação em troca de uma parceria instável e condicional. Eles estão escolhendo a paz da solidão em vez da guerra de um relacionamento desequilibrado. E, em vez de ajustar as expectativas à realidade, a resposta cultural tem sido culpar os homens ainda mais, acelerando o êxodo. O que é um casamento sustentável, então? Não é a fantasia vendida nas redes sociais. É algo muito mais cru e real. São duas pessoas imperfeitas que se escolhem todos os dias. Duas pessoas que veem a contribuição uma da outra, que apreciam o sacrifício uma da outra, que apoiam o crescimento uma da outra e que aceitam as limitações uma da outra. Não é uma pessoa exigindo o serviço da outra, mas duas pessoas servindo-se mutuamente. Não é uma pessoa sendo consertada pela outra, mas duas pessoas crescendo juntas. A solução não é complexa, mas exige algo que a nossa cultura despreza: humildade. A humildade de admitir que você não é perfeito. A humildade de ver o valor do seu parceiro. A humildade de apreciar em vez de criticar. A humildade de dar aquilo que você deseja receber. Mas a humildade ameaça a narrativa de superioridade, por isso é rejeitada como fraqueza. A verdade que salvará os casamentos é a reciprocidade. É a lei de ferro da interação humana. Dê o que você quer receber, aprecie o que você recebe, contribua com o que você pode, escolha a parceria em vez da superioridade, escolha a realidade em vez da fantasia, escolha o amor em vez do ego. Os homens não estão abandonando o casamento, estão abandonando um modelo falido de servidão. A responsabilidade agora recai sobre as mulheres para decidirem se querem um parceiro igual ou um servo perfeito. A escolha que fizerem determinará não apenas o futuro de seus relacionamentos, mas o da própria estrutura familiar. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão. Deixe seu like como um selo da sua compreensão para que esta mensagem chegue mais longe. Comente qual foi sua maior descoberta. E, o mais importante, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca mais ande sozinho. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Lembre-se, a reciprocidade não é uma opção, é a lei que governa a realidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.